terceiro texto, considero um texto muito útil. É um texto sobre a trajetória da tendência petista, articulação de esquerda. Nós que somos mais antigos, às vezes nos esquecemos que grande parte dos filiados hoje do partido, mas mesmo grande parte dos que estão aqui, dos filiados à AE, né, dos militantes da articulação de esquerda, entrou no partido quando essa história já estava em curso. E é muito comum que nós mesmos, muitas vezes, nós da articulação de esquerda, muitas vezes, desconheçamos a nossa história. Então, esse texto é útil para nós, mas também é útil para aqueles que querem conhecer a nossa tendência. E para conhecer a nossa tendência, como para conhecer qualquer coisa, entender o processo na qual ela se constituiu é fundamental. O processo histórico na qual ela se constituiu diz muito do que somos hoje e de por que somos o que somos. E é importante que se saiba que a nossa história, ela tem um embrião, aliás, é curioso, porque o partido, o PT é criado em 1980, e em 1983 se constitui no partido um grupo que ficou conhecido como Articulação do 113, porque o primeiro documento escrito tinha 103 assinaturas, aí tem todo um debate que não eram 103, mas enfim. O fato é que o grupo ficou conhecido como Articulação do 113, e no caminho, no processo, o do 113 passou a ser omitido, e o grupo era chamado simplesmente de Articulação. Este grupo, Articulação, vai hegemonizar o partido até 1989. E é dele que vai surgir a articulação de esquerda. É de um racha deste grupo articulação que surgirá a articulação de esquerda. Daí, inclusive, o nosso nome. Mas, evidentemente, a articulação de esquerda surge com um processo, com um giro à direita deste grupo chamado articulação. Quando este grupo, a articulação, começa a fazer um giro à direita, há uma divisão interna deste grupo, que vai se dividir entre os moderados e os radicais, que vai culminar no nascimento da articulação de esquerda. Agora, é importante entender que nada disso se deu de uma forma automática. Isso também se deu no curso de um processo. Né? Um belo dia, a articulação virou para a direita e nós saímos. Isso também se deu no curso de um processo. E isso tem a ver com o que aconteceu na década de 90 no país. Né? A década de 90 é a década em que o projeto neoliberal se torna hegemônico. Né? É a década de descenso dos movimentos sociais, é a década em que no mundo você tem um aprofundamento, já vinha de antes, mas você tem um aprofundamento da crise do socialismo, da crise da esquerda, da derrota da União Soviética, das tentativas de construção do socialismo, né, no leste europeu, a queda do muro, enfim. Você tem um conjunto de fenômenos históricos, e tem um rebatimento no Brasil, agravado pelo fato de que aqui nós retardamos, quer dizer, quando o mundo já estava sob hegemonia neoliberal, na década de 80, aqui nós retardamos esse processo justamente porque a década de 80, por conta da criação do PT, por conta do fato de que a década de 80 foi uma década de muita luta social, né, basta pensar que a CUT foi criada nessa década, o MST dessa década, enfim, foi um processo de luta social pela redemocratização, constituinte, enfim, diretas. Processo que culmina com 1989, a gente chegou quase lá em 1989. Né? Quer dizer, estava na nossa estratégia, na estratégia democrática, popular e socialista, estava a chegada ao governo, mas ninguém imaginava que isso pudesse acontecer tão rapidamente. Já na primeira eleição, depois da redemocratização, na verdade,
o PT quase mesmo foi eleito. Aliás, se não tivesse havido aquela manipulação, quem viveu esse processo lembra, aquela manipulação do último debate, as chances reais de que tivéssemos ganho, não sei o que teria sido, mas as chances reais de que tivéssemos ganho naquele momento eram grandes. Bom, tudo isso, então, vai fazer com que, de 1990 a 1993, se abra um processo intenso de debate no interior do partido sobre o que fazer. E esse processo de debate, como eu disse, você começa a ter uma divisão interna no partido. Você tem dois blocos que se formam. Mas, em 93, esse processo vai ter dois momentos importantes. Um é que este segmento, uma parte da articulação, insatisfeita, contrária a esse giro à direita, a esse rebaixamento programático, a essa a visão de que, enfim, de que o PT tinha chegado quase lá, e para ele chegar lá ele precisava ser mais moderado, vai escrever um manifesto, o famoso manifesto, que vai se intitular A Hora da Verdade. Isso foi em fevereiro de 93. E o segundo momento importante desse processo vai ser o 8º encontro, em agosto do mesmo ano. O que vai acontecer? A esquerda vai ganhar a direção nacional do partido. Graças a essa cisão na articulação, a esquerda, em agosto, vai ganhar a direção do partido. Em agosto, a esquerda ganha a direção nacional do partido. Na verdade, vocês devem lembrar disso, o Lula é eleito um consenso, ele não estava em chapa nenhuma, mas o Lula é eleito presidente do partido e o vice era da Hora da Verdade, né? Era signatário do manifesto, era o Rui Falcão. E quando o Lula sai, se licencia em 94 para ser, o Rui Falcão se torna presidente do partido, né? E era o nosso principal quadro político naquela época. E em setembro desse ano, nós fundamos, mais precisamente 18 e 19 de setembro de 93, nós fundamos a Articulação de Esquerda. Nós, no texto, para efeitos também de compreensão desse processo, vamos dividir essa história da articulação de esquerda, que começa então em 93, em 4 períodos. De 93 a 95, justamente quando nós dirigimos a maioria do Diretório Nacional do PT. Em 95, como já foi dito aqui, a esquerda vai perder esta maioria no diretório, mas vai perder por muito pouco. Mas o que é importante saber é que constituíram-se 2 chapas, uma à esquerda e uma à direita. A da esquerda se chamou Socialismo e Barbárie e era encabeçada pelo Hamilton Pereira, reunia toda a esquerda do PT. E a outra chapa era encabeçada por José Dirceu e apoiada, evidentemente, por grandes quadros como Lula. Foi uma disputa extremamente acirrada nesse 10º encontro. Tanto é que a chapa da direita ganhou, mas por 2 votos. E o Zé Dirceu foi eleito por 16 votos. E ganhou porque nós sofremos, nesse momento, uma primeira defecção, vamos dizer assim. Quer dizer, quadros importantes saíram da articulação de esquerda, entre eles o Rui Falcão e outros como Cândido Vacareza, Silvia Pereira. Essa defecção é que permitiu que eles ganhassem. Eu não estava lá, mas vários de vocês estavam, depois até podem contar isso com detalhes mais picantes, digamos assim. Contribuiu para isso também o fato de que, veja só a ironia, né? Porque a esquerda do partido, quando a gente dirigiu o partido, foi fundamental para a candidatura do Lula, porque o Lula sair candidato em 94. Nós perdemos aquela eleição. E, obviamente, quando nós perdemos a eleição, foi um momento muito
complexo, porque o Plano Real, o Lula estava na frente nas pesquisas, eles não tinham candidato, bom, aí todo mundo sabe essa história, Plano Real, candidatura do forjada, candidatura do Fernando Henrique Cardoso, o PT não sabia exatamente como se posicionar perante o plano, o fato é que nós sofremos uma derrota, primeiro turno, e, obviamente, essa derrota caiu nas costas de quem dirigia o partido, né? Sobretudo de quem dirigia o partido, que era a esquerda. Havia outras razões para isso, que sempre são discutidas. Quer dizer, nós dirigíamos o partido, mas a direita dirigia outras bases de poder dentro do partido, ela tinha mais presença institucional, enfim. Então, inclusive a campanha, então, mas de qualquer forma, evidentemente, isso foi colocado nas costas da esquerda. Então, em 95, se instala um segundo momento que vai, na nossa periodização aqui, vocês sabem que toda periodização é uma escolha, vai até 2005. O que vai acontecer de 95 a 2005? A hegemonia desse campo majoritário que vai se conformando, porque, mais do que uma tendência, neste momento se conforma um campo majoritário justamente para garantir esta maioria e não sofrer mais. Porque, lembra, foi eleito, tem uns detalhes aqui, mas depois vocês leiam com calma, mas foi eleito por pouco, então a esquerda deveria ter 49% do diretório. Não teve, porque por erros da própria esquerda, depois vocês leiam e tudo. Mas o fato é que então, unidade na luta, a articulação passa a se chamar unidade na luta, vai constituindo um campo para garantir cada vez mais uma hegemonia e uma maioria partidária mais folgada. E por que o encontro de 2005 foi importante? Porque foi o encontro de 2005 que consagrou essa atual estratégia. Ela consagra nas resoluções essa estratégia na qual nós estamos batendo desde o começo aqui do nosso debate, que era uma estratégia que, tudo bem, mantinha lá o socialismo como objetivo estratégico, mas que, na prática, deixava de apontar para o anticapitalismo, passava a ser uma estratégia para superar o neoliberalismo e não mais o capitalismo, passava a ser uma estratégia que permitia amplas alianças, inclusive alianças com setores da burguesia, e que nós sabemos que, no fim das contas, virou aliança até com setores do capital financeiro, e substituía essa luta pelo poder por uma luta para chegar ao governo. Como se, chegando ao governo, nós pudéssemos, a partir daí, fazer todas as mudanças. Bom, enfim, isso nós discutimos bastante bem. Mas 95 é um marco importante, porque 95 consagra formalmente, formaliza esta estratégia. O que aconteceu com a articulação de esquerda nesse momento? De 95 a 2005, nós também sofremos outras defecções que tinham a ver com o processo de luta política interna ao PT e também com as dificuldades cada vez maiores de enfrentar este campo majoritário que passou a usar a máquina para hegemonizar esse processo. Aliás, algo que eu acho importante aqui, porque para garantir esta maioria, uma ferramenta, um instrumento que foi utilizado por esse campo majoritário para garantir essa maioria e não tomar mais os sustos, né, do encontro de 93 ou mesmo do encontro de 95, embora eles tenham ganho por pouco, foi que no segundo congresso do PT, em 1999, aprovou-se uma coisinha chamada processo de eleições direta, que foi vendido como algo que ia oxigenar o partido, que ia fazer ampliar a democracia, né? Mas que, na verdade, como vocês sabem, introduziu no PT todos os problemas e vícios da nossa democracia representativa. Primeiro, que esvaziou o debate no Congresso. Se antes digamos que as direções eram eleitas a quente no processo de debate do Congresso, elas passaram a ser eleitas pelo filiado que ia lá, assinava a lista, punha o seu votinho e ia para a sua casa. E podia não ter lido tese nenhuma.
Justamente por isso, passou a ter muito mais voto quem controlava as máquinas. Seja para... Né, isso está no texto, todo mundo conhece esse processo. Seja para mobilizar, seja para filiar, seja para mobilizar os filiados no dia da votação, as famosas vans, combis, seja para pagar coletivamente as contribuições das pessoas. Então, quem tinha essas máquinas, deputado, né? E, obviamente, eleitos dessa forma, essa direção, além de você, quando realiza o encontro, a direção já está eleita, portanto, você debate uma resolução, e, no entanto, se a direção já está eleita, né, é um descolamento total entre uma coisa e outra. Além disso, evidentemente, é um jogo de cartas marcadas. Porque neste processo eu tenho a máquina, eu controlo a máquina, eu levei lá minhas 3 vans, em troca do quê? Do meu cargo na direção. Né? Então, os meus delegados são delegados, aquela história da contagem de garrafinha. Cada vez a ideia de contagem de garrafinha e das impossibilidades de você ganhar pessoas, ganhar delegados nos congressos e encontros, aumentou. E nós chegamos onde chegamos hoje, todo mundo sabe. E é por isso que agora não somos só nós que defendemos o fim do PED. Durante muito tempo a gente vem defendendo, mas parece que agora, justamente pelos problemas que o partido está vivendo e a crise, ampliou muito o número de pessoas que defende isso, e isso vai ser objeto do debate agora no 5º Congresso. Bom, mas aí o que vai acontecer? Então, bom, a articulação de esquerda continuava sua luta interna, cada vez mais difícil, sofrendo defecções, seja porque alguns saíam pela esquerda, rompendo com o partido, seja porque alguns, cansados daquela disputa, queriam também fazer parte do condomínio da maioria. Então, todo mundo aqui lembra desses processos. Até que, chega em 2002, o PT ganha o governo federal. Na verdade, a chegada ao governo federal vai ampliar muito a capacidade desta maioria instalada no partido de controlar o PT. Inclusive porque as contradições daquele início do mandato do Lula, vocês devem lembrar, vai fazer com que uma parte importante da esquerda partidária saia do PT. Vocês devem se lembrar da expulsão da Luiz Helena, do Babá, do João Fontes, da Luciana Genro. Isso implicou que uma parte importante da DS tenha saído do partido. Isso fez com que o MES e a CST saíssem do partido. Isso fez com que intelectuais como Leandro Conder, Carlos Nelson Continho saíssem do partido. Ou seja, tudo isso, na verdade, quando esses setores abandonavam o partido, a vida para nós da esquerda partidária se tornava mais difícil. Uma parte da articulação de esquerda também saiu nesse processo. Vocês devem se lembrar de uma quente conferência que nós tivemos em São Bernardo do Campo. Quando as coisas pareciam muito difíceis, e é bom lembrar disso, porque às vezes as coisas parecem muito difíceis e muita gente se desanima, e, no entanto, a luta de classes não pode ser subestimada, como eu falei antes. Quando tudo parecia muito difícil, eis que ocorre a crise de 2005. Todo mundo se lembra, né? Mensalão, etc. Uma crise que atinge profundamente a direção do PT. E em momentos assim de crise, isso também é uma lição para hoje, em momentos de crise, tende a aumentar muito a audiência para as nossas posições e as nossas ideias. No momento de crise e confusão, essa nossa coerência, vou chamar assim, coerência programática e estratégica nos ajuda muito. E nós adotamos uma linha corretíssima para enfrentar a crise de 2005, de tal modo que, no PED ocorrido aquele ano, nós tivemos um bom desempenho. E no PED ocorrido naquele ano, novamente, quase a esquerda ganha. Veja, houve segundo turno e a esquerda saiu dividida em várias chapas,
Mas o voto recebido pela soma das chapas de esquerda no primeiro turno foi maior que o voto recebido pelo candidato, que era o do campo majoritário, que era o Berzoini. Só que o que fez uma das candidaturas, vocês também devem se lembrar disso. Plínio de Arruda Sampaio foi candidato a presidente, numa chapa que era constituída, entre outros pequenos agrupamentos, pela Força Socialista, que então tinha mudado de nome para APS, Ação Popular Socialista, e apoiado também pelos nossos amigos, na época era um Fórum Socialista. Entre o primeiro e o segundo turno, como eles não ganharam, eles saíram do partido. Isso é uma coisa maluca, né? Porque eu sou candidato a presidente. Aí eu não sou eleito, eu não brinco mais. Quer dizer, até então o PT era tão valioso que eu queria presidi-lo, né? Aí como eu não ganhei, ele não serve para nada e eu me retiro. Bom, obviamente isso foi fundamental para que a esquerda não ganhasse. Se eles tivessem continuado, eles se desfiliaram, não votaram, se eles tivessem continuado, novamente a esquerda teria ganho. Mas, de qualquer maneira, de 2005 a 2007, este é o terceiro momento dessa nossa história dessa nossa história da articulação de esquerda, esse foi o momento em que nós tínhamos 2 secretarias no partido, mas tínhamos uma influência política até maior, e nenhuma força política sozinha hegemonizava o partido. Então, o ambiente no partido estava melhor, mais democrático, mais coletivo, uma direção mais coletiva. E o que aconteceu nesse momento também? Todos devem se lembrar. A saída da crise foi uma saída pela esquerda. Na verdade, houve um giro à esquerda de 2005, no final do primeiro mandato Lula, houve uma campanha polarizada pela esquerda, e o segundo mandato Lula foi melhor. Foi nessa situação que nós enfrentamos o PED de 2007. No PED de 2007, a articulação de esquerda não perdeu muitos votos. Mas, para o conjunto da esquerda petista, 2007 foi muito ruim. Por uma série de razões. A primeira, como eu disse, é que um setor da esquerda já tinha saído, certo? Força Socialista, outros aliados. A segunda é que uma das correntes, que era da esquerda petista, e que tinha sido nossa aliada em muito desse processo aqui descrito muito rapidamente e simplificadamente, que era a democracia socialista, ao sofrer aquela defecção com a expulsão da Heloísa Helena, o setor que sobrou, que rompeu com o Secretariado Unificado, que era a organização internacional a qual eles se filiavam, aprovou a ideia de que, bom, a esquerda sozinha não vai ganhar o partido. Nós precisamos deslocar quadros da direita para nos tornarmos maioria. Então, em vez de seguirem fazendo uma aliança com a esquerda, eles preferiram fazer uma aliança com os setores da direita e do centro que haviam se descolado do campo majoritário justamente na crise de 2005. E, nesse processo, eles criaram a mensagem. Todo mundo aqui que tem um amigo da ADS sabe que a história que eles contaram é que eles iriam ao centro, mas como eles hegemonizariam este agrupamento chamado Mensagem, na prática, eles trariam esses setores mais para a esquerda. E todo mundo também sabe que não foi isso o que aconteceu. Que, na prática, isso significou um giro à direita. Mas houve um outro problema para a esquerda no partido. É que, como o governo girou para a esquerda, e o segundo mandato conseguiu avanços importantes, isso neutralizou parte das nossas críticas. E pior, esse sucesso foi capitalizado pelo campo majoritário. Né? Se está tudo bem, está vendo? Nós estávamos certos, nós estamos conduzindo o partido corretamente.
E estávamos nós lá falando, gente, veja, está tudo bem, mas essa estratégia, né? Mas imagina, ótimo, Lula, com índices altíssimos de popularidade, vocês estão malucos. E neste momento também, é um outro fenômeno que eu acho importante registrar, porque isso tem a ver com o debate que nós fizemos. Veja, estava tudo dando certo. Então, se na crise de 2005 muitos falavam em mudança de estratégia, em mudar as formas de organizar o PT, em reatar com os movimentos sociais, vocês devem lembrar da resolução do 3º Congresso de 2009, é super avançada. Eles incorporaram até as nossas teses sobre socialismo. Super avançada. Se tinha isso, com esse processo, como parecia que estava tudo bem, estava dando tudo certo, as pessoas começaram, quer dizer, no interior do partido, o discurso passou a ser de que não tinha que mudar a estratégia, está dando certo. Então, está vendo, essa estratégia estava corretíssima. E como o texto diz, na prática, o campo majoritário deixou, inclusive, de formular a respeito dessa estratégia. Porque, veja, havia uma formulação lá em 95, deixou de formular. Essa estratégia passou a ser quase inercial. Quem começou a tentar formular sobre essa estratégia foi a mensagem. A mensagem vai recuperar a ideia da Revolução Democrática, que é uma formulação, salvo engano, do 1º Congresso. Mas que tinha até um outro sentido. Ela vai recauchutar a Revolução Democrática como se aquilo que nós estávamos fazendo naquele 2º mandato já fosse em si a própria Revolução Democrática. E aí nós chegamos ao momento atual, ou seja, eu estou acabando mesmo. Que na nossa periodização vai de 2007 até os dias de hoje. Nós enfrentamos, a partir de então, o PED de 2009 e o PED de 2013. E todos aqui, como isso é muito recente, todos aqui se lembram do que aconteceu nesse processo. Então, vejam, as condições, insisto, as condições de disputa no interior do PT, para a esquerda, nessa historinha que eu contei, num certo sentido, se tornaram mais difíceis do que já foram. Mas, contraditoriamente, este campo majoritário que deixou de formular, que seguiu inercialmente com uma estratégia e deixou de formular a respeito dela, e que cada vez, inclusive, foi se tornando mais e mais um campo de negociação em torno de acordos, de espaços nos governos, não é isso? Importava menos a discussão política, inclusive com muitas divergências no seu interior. Contraditoriamente, tem uma grande divisão entre eles, interna, não tem uma formulação, segue-se uma estratégia, mas, na verdade, não existe uma discussão e uma formulação a respeito disso, não se enfrentou esse debate estratégico. Uma maioria costurada, muito comum, vocês sabem disso, nos últimos PEDs, então você tem candidaturas praticamente únicas, quer dizer, você tem um processo de disputa interna que foi criado com essa história de que era para oxigenar, e depois você faz, como em São Paulo, uma candidatura quase única. Não me lembro agora o percentual, talvez o Lício saiba, 90% o atual presidente teve emitido, porque foi apoiado por todas as chapas. Mas, contraditoriamente, essa supermaioria que se constituiu hoje no PT, não construiu, por conta de tudo isso, uma hegemonia clara. E levou o partido até onde estamos. O fato de que você teve uma super maioria no interior do PT e que diminuiu no interior do PT a força da esquerda, explica, em grande medida, essa barafunda em que nos metemos. E eu não vou aqui repetir, eu vou discutir. Nós discutimos muito isso pela manhã, não vou aqui insistir. O que retoma não só a importância, mas as possibilidades de que a esquerda cresça novamente. E reforça algo fundamental, que é a importância da existência da articulação de esquerda. Quer dizer, aqueles que desistiram do PT estavam errados. Aqueles que desistiram de disputar por dentro o PT estavam e estão errados. Porque eles estão tentando disputar de fora do PT agora. Não é isso que eles fazem o tempo todo? E não seria melhor se tivessem permanecido? Então,
A posição da articulação de esquerda foi correta, foi importante, a disputa foi dura, faz com que muitos de nós, muitas vezes, dizem, para que continuar? Foi importante. Importante, e agora, certamente, cumpriremos um papel fundamental. Por fim, o quarto texto é o regimento interno. Eu não vou apresentar o regimento interno. O regimento interno deve ser lido e conhecido por todos. É obrigação de qualquer militante da articulação de esquerda ler o regimento. Nós vamos, evidentemente, discuti-lo, aprovar emendas, né? E é importante apresentar o nosso regimento quando a gente for convidar os companheiros para entrar na articulação de esquerda, porque tenho certeza que neste processo de acirramento da luta social e de acirramento da disputa dos rumos do PT, muitos companheiros vão cerrar fileiras conosco. Daí que conhecer o regimento é algo importante.